podcast de Jiu-Jitsu. Estamos aqui em mais um episódio, um episódio especial para pessoas especiais. Vamos usar essa aí. E hoje eu estou aqui com ele, Dr. Matheus Silveira. Bem-vindo a mais um episódio, Dr. Matheus. Um prazer estar participando do podcast. É um podcast que vai falar sobre o Jiu-Jitsu em geral e levar aí também a filosofia do Jiu-Jitsu para a vida aí das pessoas. É isso aí. E hoje o nosso convidado especial, ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, que eu não vou falar nem os graus para não integrar a idade. Faixa preta de judô, é médico também, dentista também. O cara, além disso tudo, ele é o único árbitro cadastrado e credenciado no ADCC aqui no Brasil. Bem-vindo, Renato Sugino. Sugino, eu aprendi. Sugino. Conhecido carinhosamente como Renato Sushi. Todo mundo chama assim, mas tem problema não, né? Não tem, imagina. Porque agora, daqui a pouco vão me cancelar. Vou dizer que eu estou sendo preconceituoso, porque eu chamei o japonês de xenofóbico, né? Mas bem-vindo, cara. Fica obrigado, muito obrigado aí, o Matheus, o Lael, conheço há muito tempo. Isso é verdade. A abertura aí que a gente tem mais um espaço, né, para falar do Gil aqui. Né, um trabalho maravilhoso que eu conheço já do Lael faz tempo, conhecendo hoje o Matheus aí. Isso aí, beleza? Vocês são colegas já conversaram um monte aqui, falando coisa que eu não tenho ideia, mas é isso aí, eu também tô aprendendo. Mas vamos lá, ô Sushi, como foi que você chegou, a gente vai começar por aí, no ADCC? Cara, o ADCC, bom, você conhece o mestre Kalil, né, e um dia a gente treinando, ele falou, pô, Sushi, vai ter um campeonato da ADCC, você não tá... Eles estão procurando árbitro, você não tá afim de arbitrar? Eu falei, tá, mas como é que funciona? Vai ter o curso, né, sexta à noite, e sábado vai ser a competição. Eu vou te dar o telefone da Cris, na época era vice-presidente aqui do Brasil, e acabei indo. Era 2013, foi logo depois do ADCC na China. Né? E antes de começar, eu vou te contar, o ADCC sempre foi uma paixão desde 98, eu assisti desde o primeiro ADCC, né? Eu lembro que até tomei bronca do sensei na época, porque eu fiz todo mundo tirar o kimono pra gente ver o que era aquilo. Em 98 era muito tradicional, né? O sensei não gostava nem de jiu-jitsu, era vindo do judô, né? Então, mas voltando agora, aí eu arbitrei um campeonato no Juventus, né? Do ADCC. E depois de um tempo, na China, já foi assinado o contrato para ser em Manaus, o Mundial que ia ser no Brasil em 2015. E eles gostaram de mim, gostaram do trabalho. E na época era outras pessoas, né, na diretoria da arbitragem, diretoria geral, na presidência, gostaram de mim e acabaram me levando para Manaus. Em Manaus eu conheci o Peter Batalski, né, que é o nosso chefão da arbitragem mundial, né, e o engraçado foi que ele falou, cara, eu venho há mais de 20 anos no Brasil e nunca ninguém da equipe falou inglês comigo. Olha a diferença aí, ó, pra quem é do jiu-jitsu. Aí ele até perguntou, pô, você tá falando inglês comigo? Por quê? Eu falei assim, cara, mas eu falo inglês, né, cara, mesmo enrolando eu falo inglês com você. Aí ele falou, não, beleza, tal. E a gente se aproximou bastante, né, Mas assim, onde entrei no quadro hoje, né, que é do mundo inteiro, foi em 2015, Mundial de 2015. Também, que, por coincidência, foi? Foi no Brasil. Aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. E foi também, foi uma surpresa para mim, né? Foi uma surpresa até para o nosso presidente aqui do Brasil na época. Porque, não sei se vocês lembram, foi o Matheus Carbinati, a gente ia fazer uma luta de deficiente pela primeira vez aqui no Brasil. Ia ser a luta de abertura da DCC. Então eles me chamaram, né? Você é da área da saúde, vai fazer e tal. E me chamaram, só para fazer essa luta. Terminou a luta, cheguei, né, pro Marco, que é o finlandês, né, o Marco Leisten, e o Peter, obrigado pela oportunidade, tudo. Ele falou, onde você vai? Eu falei, não, já fiz a minha parte. Não, você vai ficar aqui, você já é árbitro. Eu já te conheci em Manaus, tudo, vai arbitrar aí o Mundial. E, né, já entrei na roubada. Na época, eu fiquei na mesa central, que tinha o Peter, que era o chefe, tinha o Mo, foi a última arbitragem do Mo no Mundial, e tinha o Guy Nivens, que é o presidente geral do ADCC, cara. Então foi... Né, uma pressãozinha básica. Super tranquilo, né? Começo super tranquilo. Em Manaus você não chegou a trabalhar como árbitro, no caso, quando você foi para Manaus? Fui, trabalhei como árbitro. Tá. Trabalhei como árbitro, porque teve 2 eventos, né, de abertura, uma pré-seletiva, porque as seletivas eram sempre em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Era uma primícia que o pessoal de Abu Dhabi tinha aqui com o Brasil. Que eram os 2 polos do jiu-jitsu, né?
Então teve 2 eventos em Manaus. Um eu não pude ir porque minha filha nasceu, estava para nascer. Mas o primeiro que o Peter foi, eu acabei indo, né? Mas eu fui para arbitrar também. Nessa época tiveram outros também. Eles estavam fazendo igual como estão fazendo nos Estados Unidos agora, vários Opens, né? Sim. E eles fizeram um Open em Paulínia. Sim. E eu até levei o pessoal do projeto para participar e tal, eles mandaram bem. Não, eu lembro porque a gente estava num processo de expansão. E era até o Troféu Brasil e tinha esses pequenos Opens aí, né, para expandir o ADCC, porque ia ser no Brasil, né, em 2015, né, para difundir aí um pouco mais o evento, né. Muito bem. Eu imagino que ao longo desses anos aí, já são bons anos, né, Sim. quase 10 anos já. Na verdade, de 2013 para cá são 10 anos. 10 né? anos. De envolvimento com a organização, você acumulou boas histórias, mas antes da gente saber dessas histórias, vamos fazer um momento aqui para a gente agradecer os nossos patrocinadores. Então a gente tem aqui apoiando o Jiu-Jitsu for Life e o nosso primeiro patrocinador, que é a Fluca, a farmácia de manipulação. A gente tem a MF, que é de suplementos, agradecer a MF que está aqui com a gente, nutrição e suplemento, e também HCMC, a clínica de performance do nosso querido doutor Matheus. A maior clínica de performance do Brasil, aí a gente tem várias unidades, em 4 estados, tanto da parte de performance e emagrecimento, e a unidade de Moema, que eu faço parte da sociedade, onde a gente foca bastante em atleta de alto rendimento, tanto da parte ortopédica, recuperação, reabilitação, preparação física, como também da parte de nutrologia esportiva. A ideia é agregar para todos os esportes, mas principalmente para a área que eu mais tenho proximidade, que é o jiu-jitsu e MMA, artes marciais aí. E a clínica é aqui em Moema, faço até um convite para você, Sushi, para conhecer o nosso trabalho lá, que tá bem legal. Eu trouxe nutricionistas de fora, que o Anderson Bacelar, que é um nutricionista que também já acompanha vários atletas de jiu-jitsu, e é um nicho que a gente tem um pouco de déficit, que a gente vai preencher essa lacuna aí rápido. Eu tô precisando para emagrecimento. O cara tá forte, com as bracetas assim para jogo. Mas muito bem, vamos lá. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. E a gente estava aqui conversando, Sushi, pensando em várias coisas. São 10 anos, muitas histórias. Sim. O ADCC evoluiu muito. Muito. De 2015 para 2017 foi um salto. Mas esse evento da Finlândia foi meio vazio, assim, muito difícil ir até lá, e não era um lugar tão popular também de grappling e tal. Sim. Mas o de 2019 para 2022, cara, para 2022 mesmo, né? Isso. Que evolução. Que evolução. Então, muito evolução. a primeira pergunta é, qual foi, assim, o maior traço evolutivo que você percebeu na organização? Você estando ali nos bastidores e também com o público, né? Alguém que acompanha. Cara, assim, eu acho que o trabalho de base das seletivas, divulgação das seletivas foram muito importantes. 2017 foi ótimo, porque assim, você pensa num país cara, nórdico, né? E o jiu-jitsu é muito forte na Finlândia. Tem muita academia de jiu-jitsu na Finlândia. Uhum. Só que é um acesso difícil a Finlândia, né? Nossa. E teve um bom público, né? E foi sensacional. Em 2019, não sei se vocês lembram, foi acho que a primeira seletiva para 2019, desculpa, que o Mo organizou no West Coast, né? Que é a parte de Los Angeles, aquela parte toda. Ele trouxe super lutas, né? Foi Buchecha e Lovato, foi o Leandro Loi, Gordon Ryan, né? Então ele começou o marketing ali para aquela seletiva de 2019, então começou a encher muito, né? Ele começou a difundir, e tanto é que hoje nos Estados Unidos você vê aquela popularidade que eles têm pro no-gi é fruto disso, né? A entrada do Flow Grappling talvez tenha mudado. A entrada do Flow Grappling mudou muito, né? Eu lembro que eles iam transmitir desde de 2017, né? Eles começaram... A 2017 foi a primeira, né? Que eles começaram ainda... Eram pequenos, né? Hoje são enormes, né? Era outro logo, era outro, sim. Eu tenho até o adesivo ainda na minha mala disso. Ah, que legal. E aqui no Brasil, assim, é um pouco falta de incentivo também, né? Nos Estados Unidos você consegue captar coisa, hoje a gente vê, né? Os atletas de lá, os patrocínios do grappling, né? Não só do UFC que eles têm e tudo. Então você consegue fazer um trabalho melhor aí em questão de incentivo, de você aumentar, né, a marca. Tanto é que nessa última seletiva para 2022, a seletiva de West Coast, o Mo chamou quase todos os árbitros do mundo. Ele estava desesperado, cara. Eram mais de 1.000 atletas inscritos, tá, para 2 dias. Então a gente
cara, se eu não me engano, eram 10 ou 12 áreas. Né? E foram os 2 dias inteiros. Isso, e acabou super tarde ainda, né? Não, acabou super tarde. Foi uma loucura, né? E porque as lutas da seletiva são rápidas, mas é muita gente. É né? muita gente. As primeiras lutas a gente sabe que são bem eliminatórias, né? Às vezes cai um cara bom com um cara ruim. Tudo. Mais rápido. Começa a funilar no segundo dia. Mas né? o cara faz mais lutas, o cara que é campeão da seletiva, ele faz mais lutas na seletiva do que no evento. No evento são 4. Sim. Na seletiva o cara fez 8, 9. 8, 9 lutas. Imagina, o cara do 66, do 77. Não, 66, 77 foi mais de 200 atletas. Caramba, entendeu? Mais de muita 200 gente. atletas. E aqui também, em 2022, houveram 2 seletivas muito boas. Sim. Em Balneário, Balneário. que foi sauna. Sim, sim. Que eu não fui nessa, mas era aqui de São Paulo eu estava. E parecia tipo um evento de luta casada grande, só que é aquilo, duração o dia inteiro. Duração o dia inteiro. Tem um formato da seletiva ainda que é uma reclamação dos atletas, né? Que a gente não tem uma chamada, por exemplo, vai lutar 66 agora, vai lutar 77, vai lutar 88. Isso é uma coisa deles, a gente tenta mudar. Mas assim, o Mo tenta mudar também, mas a gente esbarra em algumas barreiras aí e tudo. Mas eu acho que agora ele assumiu o Brasil, né? Assumiu o Brasil, México, Canadá. Eu acho que a seletiva... Bom, vocês viram a última seletiva, né? Participou o Mica Galvão, Diogo, Fabrício Andrei, cara, foi... Deu um salto, foi melhor, foi bem Fábio melhor. Calói, Fábio cara, Calói, um monte de gente nossa, cara, muito sinistra, boa. Casca Grossa. As finais foram sensacionais, né? O Guto também participou. O Gutenberg tirou uma máxima, né, cara? Muito. É isso. Então, assim, as seletivas também aqui melhoraram e ele pretende melhorar muito mais agora para 2024, né? Eu acho que o pessoal fala muito, assim, é porque tem da cultura norte-americana, que, assim, o evento é árabe, sim, sim. Mas a cultura implementada é norte-americana. Então, se você vai num torneio de wrestling lá, é igual, cara. Sim, sim. Se o pessoal começa a lutar no sábado, chega segunda de madrugada e tá lutando ainda. Entendeu? Mas é verdade. E você fica lá à mercê do torneio. Então, se você se inscrever, você vai. A gente tem muito padrão CBJJ e BJJF, que é assim, ó, é 12h44 na área 7, você sabe que não vai mudar. Sim, exatamente. Mas nem todos são assim, né? Mas se bem que foi bem mais organizado esse ano. Você viu, né? Você viu de perto como é que foi. Acho que é um sistema evolutivo, né? Sim. Não tem como você... E até porque pelo número de atletas, você organizar isso... Aqui no Brasil foi grande também, foi né? grande. Tem uns 500 atletas aqui, ou coisa assim. Não, acho que foi menos. Menos? É. Mas o pessoal reclama muito que, por exemplo, você tem o horário para bater o peso, né? E aí se você bate o peso, acho que até 10 da manhã, sei lá, uma coisa 8 horas da manhã. E aí você tem que ficar lá no ginásio, não pode ir embora. Não pode ir embora. Se pesou, ficou. Pesou, ficou. Mas se você for ver, qualquer outro evento profissional, tirando... Porque o jiu-jitsu é amador, mas se você vai, sei lá, participar de um jogo de futebol, o jogo começa às 4 da tarde, você chega no ginásio, no estádio 10 da manhã. 10 da manhã. Entendeu? Você almoça, você descansa, você tira o cochilo, você alonga, você aquece, você faz fisioterapia, enfim. Você fica lá, você tá à mercê, é profissional o evento. É bem desgastante, mas assim, nessa questão do cara esperar, de tudo, o duro no ADCC é que ele tem que bater o peso nos 2 dias, né? Pode crer. Se o cara passa pro dia seguinte... O cara passa pro dia seguinte, ele tem que bater o peso de novo, entendeu? Então não é aquele que bateu, você vai poder comer e ficar bem... Mas aqui a seletiva foi um dia só, não? Foi num dia... mas normalmente eram 2... Não, assim, antigamente eram 2, né? Antigamente eram 2. Eu lutei de 2015. Com o apoio do querido Sushi aqui. Tomei uma surra pra aprendizado. Mas eu fui, né? Participei. Eu lutei em 2003, cara, como eu sou velho. 2002, desculpa, que era pra 2003. Olha isso, cara. Não, nessa época era Rojão, Dêmia. Quem ganhou foi Daniel Moraes, do Marcelinho, na final, na minha categoria. Daniel Moraes, não lembro, acho que se machucou, e Marcelinho foi aquele, né, tufão, né? Passou o carro em todo mundo, né? Sendo Marcelinho, né? Exatamente. Marcelo Garcia. Pra quem não tem tanta intimidade. Mas o cara já era quem era, né? Assim, sim. Em 2012 ele tava bem no auge mesmo, assim, né? E tava começando a construir a história dele na ADCC, né? Sim. Se tornar o que ele se tornou. O primeiro dele. Inclusive, mandar um abraço pra ele pela luta que ele tá passando agora. Sabe que a comunidade do jiu-jitsu tá contigo se você assistir isso, eventualmente. Não, com certeza. Beleza? E, cara, um evento grande como esse, que tá chamando muita atenção, cresceu muito, trouxe muita mídia, colocaram muita história, né? Super luta, pô,
surgiu o Gordon Ryan nessa brincadeira Sim. de 2017 pra cá. Tudo isso é recente. Sim. Quais histórias mais legais você já compartilhou, que você presenciou ali? Quais... História, eu nem vou falar de luta, história assim, tipo... Polêmicas e melhores Por exemplo, eu lutas. falei É. uma do surgimento do Gordon, mas tem outras também. Sei lá, você falou da primeira luta do pessoal com deficiência, né? Sim. E tantas outras, assim, mas qual que você lembra, assim, que é mais legal? Cara, uma luta que me marca muito, assim, que eu participei, que eu vi, cara, eu vou falar de melhores lutas, tá? Polêmica não tem muita, né? Polêmica, eu já até participei de polêmica, né? Mas eu vou citar. Pô, a luta do Rodolfo com Preguiça em 2015, cara, que final. Meu, Preguiça, ele batia, parecia uma mola, né, cara? Que luta sensacional, né? Eu comparo até do Cachorrão com Arona. Naquela época, acho que foi 2000, 2001, alguma coisa assim que... Os dois nos cascos também. Nossa, foi sensacional, né? Participei de polêmica, né? Kainan com Yuri, fui vaiado. Sim, né? Porque... Mas o pessoal não sabe que não é você, que não tem nada a ver, né? Ah, então. Não, na verdade era eu, porque assim, tava rolando a luta, como todo mundo sabe, a luta vai pra fora. E eles estavam tentando definir uma posição. Né? E eu não parei a luta. Só que a área era pequena, foi lá pra fora, eu não parei a luta. Parei a luta quando estabilizou e eu tenho clara ciência que eu só parei quando o Kainan parou nas costas. Tanto a Yuri ficou bravo, hoje não tem nada contra ele, Caio. Eu adoro os dois super lutadores, né? Mas também isso foi uma polêmica que gerou, né? Foi na luta do Kainan com... Não, foi do Kainan com o Craig, né? Que... Nessa última final... não foi você que tava arbitrando, né? Não. Tá, eu Nessa confundi última as lutas, final não foi. Mas eu tava no meio, eu tava com o mediador, assim, que pra quem não sabe, o juiz que tá no meio, ele é o mediador de luta com o MMA. Sim. Né? Ele só participa da decisão quando tá a luta empatada. Mas quem é o juiz da luta é o pessoal que tá sentado. Entendi. Olha, curiosidade pra quem assiste a DCC, porque tem muita gente que não faz noção. E daí só joga na... Exatamente. É um sistema que vai funcionar ali O sistema vai funcionar. Então, o pessoal da mesa que dá o ponto, que dá a punição. Às vezes eu Que posso avalia discordar, quem tá com paro, mais- falo assim, putz, cara, acho que aquela perna não tava lá, você não acha? Blá, blá. Então, mas eu não influencio em ponto, né? Igual a gente vê na IBJJF, que o juiz central que dá o ponto, né? Então, teve essa polêmica também. Cara, que mais teve? Tem uma que eu queria te perguntar, que foi uma luta... Acho que depois que começou esse negócio da popularização norte-americana, que parece que virou uma disputa Brasil versus Estados Unidos, Sim, aquela sim, coisa, sim. até sempre faço essa analogia. Foi em 2019. 2019. De 2019, na DCC lá, os brasileiros reclamaram muito. Tá. Muito. E, inclusive, com a participação do Nick Rod, que chegou na Sim. final. O pessoal dizendo que ele não ganhou a luta, de fato, enfim. E uma luta que foi um sanhaço, e você tá arbitrando, a do Ali com o Nick Rod. Ah, sim. Cara, sim, como é que sim. faz pra segurar dois brutamontes daquele na área? Os caras simplesmente não ficavam na Cara, área. eu vou pedir pra usar uma arma, sabe, de elefante, de caça da última vez. Porque, assim, né, dois caras enormes. Muito você atléticos, muito né? atléticos, você tem que controlar ali na voz, né? Tem hora que você até perde a calma, você começa a empurrar os caras, tudo, né? E, cara, foi uma luta... Assim, a decisão ali era difícil, né? Você tá falando de decisão, né? Não, Ou eu não. Eu tô falando Da assim, luta o em da si. luta foi um sanhaço, mas Tá, o pessoal sim. reclamou muito, né, da arbitragem. Inclusive, eu posso até citar, porque não vou falar nada mal dele, Sim. o próprio Ali, ele foi para as redes sociais e falou assim, eu não sei, essa arbitragem tava meio tendenciosa e tal. Se posicionou, né, assim, não reclamando, tipo, polemizando nada, mas lamentando o fato de ter perdido, né. Não, Entendeu? é que assim, o ADCC é difícil... O que eu posso dizer? A regra do jiu-jitsu, ela tá muito enraizada aqui no Brasil, né, cara? O ADCC é muito difícil até na questão de decisão. Né? O cara que toma mais atitude é o que é o vencedor. Né? Por exemplo, assim, eu vou entrar numa polêmica aqui do Nick Rod com o Cyborg, né? Assim, o Cyborg, se você ver, ele teve vários contra-ataques mais efetivos.
Mas quem tomava a decisão inicial era o Nick Rhodes. Isso conta muito pra gente, quem tá indo pra cima. Aí, ó, pega Entendeu? a dica ao invés de A reclamar. visão, pega a visão do que é passado. Eu passei por Critério alguns de julgamento. atletas, eu não vou citar o nome aqui. Pô, tem aquele feedback, né? Eu falei assim, pô, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, você tem que ir pra cima. É igual uma luta de wrestling, né? Você tem que ir pra cima o tempo inteiro. que andar pra Tanto é que a frente. gente puxa, né? Muito. Vai, lute, vai pra cima, não sei o que lá, né? Ação. A gente puxa a luta sempre pro cara ir atacando. O contra-ataque, ele não é... Assim, ele não conta muito ponto numa hora da Tem mais decisão. pro jiu-jitsu, né? Isso, exatamente. E tem você falou essa questão da IBJJF, é o padrão de todo mundo. Aí Sim. o cara vai na Copa Piraporinha do Oeste, o cara quer ter o Sim. mesmo padrão do cara que trabalha arbitrando na IBJJF todo final de semana, sendo bem pago, Bem- bem treinado, tudo. E depende da competição, você tem que jogar conforme o jogo que tá ali. Entendeu? Lógico, A primeira lógico. coisa de um atleta, primeiro é conhecer a regra da Cara, eu competição, vou te falar uma cara. coisa, eu vou botar um ponto aqui que é muito importante o que você está citando. A adesão dos atletas que vão lutar é grande no seminário de regras. A gente dá um seminário de regras um dia antes, Sim, eu ia às contar vezes no isso. dia. Você Isso, lembra? Você né? lutou, você sabe Aham. como é que é. Os caras botam lá no tatame e trocam ideia, E falam o troca que ideia, espera do atleta. pergunta. Meu, eu fico à disposição aqui no Brasil para o cara vir perguntar, tudo. Só que, meu, tem faixa roxa, tem faixa azul, tem faixa marrom. Cara, isso é responsabilidade do mestre também. Saber Entendeu? o que tá acontecendo. Pô, se o como atleta que é vai lutar o ADCC, cara, assista o seminário de regra junto com o seu atleta. Sim. Né? Tem uma adesão pra você passar, né? E o pro cara seu quer ganhar no atleta. grito depois. É, o cara ganhar no grito. O cara já veio falar absurdo pra ele. Pô, por que o cara do meio não deu ponto? Porque não é ele que dá o ponto. Assim, você não tá nem sabendo como é que Você funciona. tá reclamando sem saber, né? Isso na verdade, no Brasil, isso aí é comum. É né? comum. A pessoa palpita sobre qualquer assunto sem saber o básico, o desse básico assunto. da regra, entendeu? Por exemplo, Então, chamar na guarda, que é uma coisa tão comum no jiu-jitsu, no ADCC não é bem-vindo. quando Em momento começa a nenhum, valer o né? ponto é menos um. É. Entendeu? Então eu peço encarecidamente aqui nesse espaço, pô, os técnicos, os atletas, não percam o seminário de regras, que é muito importante você saber. Não só Entendeu? isso, tem uma coisa que eu acho que é mais importante ainda, Sushi, isso é fundamental. E a cada evento muda um pouquinho. Sim. Mas tem uma outra coisa, o cara vai lutar o ADCC, mas ele tá treinando de kimono. Uhum. Aí 2 semanas antes ou 1 semana antes ele lutou o IBJJF. Sim, Aí ele chega lá, vai esperar a mesma coisa. exatamente. Não é? Você tem que, assiste a luta, vê o cara que ganhou, como foi a campanha dele. A gente teve uma campanha agora impressionante que foi do Dioguinho. Cara, esse garoto tirou onda máxima. Máxima. O Na garoto... verdade, uma inteligência de luta, um QI de luta pode ser perfeito. Exato. Perfeito. Vê como é que o garoto tá lutando. Talvez pelo Melk, que estudou muito também, Sim. e, tipo, discutiram Aham. como é que vai funcionar, como que a gente vai chegar na Pois é, O cara e aí soube você chegar, vê, fez, chegou soube bem. chegar. Assiste o que o cara tá fazendo, vai lá. Hoje em dia tá fácil, porque você tenta assistir uma luta do Arona, nossa, como é difícil, cara. Difícil. É muito difícil, mas isso ficou há 20 anos. A regra do evento, a forma de se lutar, já não é a mesma. Aí você tem agora recente, você tá aí em 4K, é só pagar o Flow Grappling, né? Ou às vezes até você acha no YouTube, de repente, Sim. um ou outro. Bota lá, pesquisa, aprende, vai correr atrás do aprendizado, Sim. né? Os caras não querem isso, né? Eles querem chegar lá e lutar igual treino. E hoje também, assim, no jiu-jitsu tem vários tipos de eventos sem kimonos diferentes. Tem a diferentes taparia lá do regras. Ed Bravo. Sim. Cara, é grappling. Daí o cara tá lá nos Estados Unidos competindo um tipo de Tem o IBI, aí tem um monte, né? Daí, a pessoa tem que... Agora o ONI, FC... Exatamente, diferente. né? O Fight Pass Muito tá usando o diferente. IBI, né? Então. E o mais engraçado é o seguinte, né? O engraçado não, né? Não sei se essa é a palavra. O que né? Hoje a gente entrou na rivalidade dos brasileiros com os americanos, né? Cara, assim, o cara que a gente viu, na minha visão, até assistindo o vídeo do Victor Doria, né? A resenha que ele faz depois dos eventos, a luta do Pedro Marinho com o Giancarlo Bodoni. Cara, Giancarlo Bodoni, ele destruiu na DCC. Cara, aquele cara Impressionante. foi. Só que, cara, ele treinou... Assim, vamos comparar o time brasileiro, que ele tem uma agenda enorme. Tem uns caras de kimono, o brasileiro ele lutou o Mundial de Kimono, lutou o Mundial no Gi, lutou o Pan-Americano, e ele tem um pouco tempo para lutar para DCC. Hoje os americanos encaram a DCC as Olimpíadas, né? Preparo para aquilo. Cara, ele se preparou para aquilo. Ficou quantos meses em camp lá com o John Danaher? Mudou de equipe, mudou de equipe, aliança, aliança e tudo, né? Cara, ele se preparou para aquilo, né? E o que aconteceu? Pedro Marinho se preparou para a luta, né? Ele
cara se preparou para aquilo. Então, ou seja, né? Então, essa rivalidade do Brasil e dos Estados Unidos, o americano fala, American Jiu-Jitsu, não, cara, pra mim não é bem assim, né? O que você vai dar prioridade, né? O que você vai dar prioridade? É uma história, eu gosto de rivalidade. Sim. Toda ela seja. Eu também. E aí, quando você vê assim, a gente pode até entrar numa outra. Sim. Nesse mesmo caminho do americano com o brasileiro. Que é agora o pessoal tá falando do no-gi, o grappling, Sim. versus o kimono. Que vive essa discussão. Eu digo, cara, discutam, mas vamos agir, né? Vamos agir, exatamente. Pode discutir, mas vamos agir mas também. vamos fazer uma estatística dos últimos campeões da DCC? Dioguinho luta de kimono. Cade luta de kimono. Sim. Giancarlo Bodoni não tá lutando muito, mas já lutou, tem bons resultados também. Só o Gordon. Kainan, não pode nem... né? Kainan ganha tudo. Acabou de finalizar todo mundo no europeu, peso absoluto. Yuri tá mais pro MMA, mas lutou muito de kimono. Sim. O único cara que não veio do kimono foi o Gordon, que o Gordon também é fora da casa. Teve né? o Preguiça, o Meregali, todos os caras chegaram na final. Sim, exatamente. Todos vieram do kimono, né? Entendeu? É porque o pessoal gosta de ficar comparando. Então, assim, eu não tenho essa visão maniqueísta de bem contra o mal. Sim. Acho que não tem ninguém certo na história. Mas aí quando você coloca, vamos colocar os brasileiros aqui do lado, os americanos do outro, você cria uma rivalidade, é até bom, porque a gente ficou dominando durante muito tempo. Sim. É legal você ter alternância de poder. Sim. Porque o brasileiro, toda a Copa do Mundo, os caras se iludem achando que vão ganhar. Não tem Pinta como. Rua e não sei o que, é legal. O entendeu? esporte é evolutivo. Eu acho A partir isso do momento bacana, que você difunde, você vai pegar. Por exemplo, a característica do americano vem do western. Então, tipo, tem um jogo mais antigo de sem kimono. Sem kimono. Então, tipo, você tem que entender isso daí também. E uma coisa que a gente tava falando, os caras se adaptaram muito mais rápidos à regra. Sim. Os caras entenderam que jiu-jitsu de kimono é difícil, é complicado, vamos fazer um negócio aqui que é tipo uma dama e vamos ver o que vai dar certo. Cara, entendeu? você lutou judô, é a mesma coisa o jiu-jitsu pro judô. O jiu-jitsu é muito mais instintivo. Sim. Judô, pelo amor de Deus, gente, não tô falando Cancela de ele, técnica. cancela ele. O judô, ele é muito... Teoricamente, você não consegue dar um ippon seu mal dado. E dar um Tem que ser o ippon. golpe perfeito. Entendeu? Então ele é muito mais instintivo, o jiu-jitsu que é até melhor. Sim. Entendeu? Ele é muito mais democrático, eu acho, sabe? E o cara que tem mais idade, ele consegue treinar. Exatamente. Aí ele abrange uma parte muito maior da população do que o judô. Com O judô é certeza. pra molecada, cara. Você chega com 25, 28 Você não anos, vai tomar treinar. quedão. Não, você é Você louco. quer começar do chão, né? Começa de joelho. Mas é de joelho. Mas uma coisa legal também de identificar, porque o brasileiro tá procurando fazer o grappling e, não vou falar esquecendo, mas tipo, perdendo um pouco da essência do jiu-jitsu. Eu acho que o brasileiro que tem que lutar, tem que conhecer a regra e tem que fazer jiu-jitsu, entendeu? Sim. O jiu-jitsu sem kimono mesmo. Sim. Então, por exemplo, eu vejo muita gente, treinando técnica de pé, só que o Gordon faz isso desde sempre. E você não vai querer equiparar um cara assim com... Você tem que fazer o seu jogo. O Kainan, por exemplo, o jogo dele não é esse, entendeu? O jogo dele é jiu-jitsu, ele faz o jiu-jitsu lá. Dominância. Total. E o Kainan, você deu um exemplo aí de um cara que evoluiu muito. Se você for observar do ADCC 2019 que ele ganhou, pro 2022 ele teve uma evolução muito grande, ganhou, foi campeão de novo, o pessoal criticou pra caramba ele. É? Então toma. O cara de tipo setembro de 2022 pra janeiro de 2022... De 23, o cara evoluiu mais ainda. E assim, é novo. É um cara que pode chegar ainda num potencial muito maior. Cara, eu tenho uma história engraçada com o Kainan, que eu e os outros árbitros gringos. 2017 ele ganhou do Patrick Gaudio na final, lá no Grajaú. E ele era faixa roxa. Ele era faixa roxa. E era engraçado que ele dançava na frente dos adversários, ele fazia uma dancinha assim, né? A gente chamava ele de dançarino, né? Dancer guy e tal. Cara, aí a gente foi vendo... Aí... Eu e o Marco, a gente tava na mesma mesa, que é o outro chefão, né? Eu até considero ele como meu pai desde o ADCC. Eu falei assim, esse moleque vai pra frente, cara. Em 2017 ele perdeu pro Keenan, que era da mesma equipe, num Rio Hook. Cara, em 2019 o cara campeão. Entendeu? Uma categoria que ninguém botava ele como favorito. Ninguém colocava... Acima 99. Eu não sei o que acontece com o povo, né? Ninguém coloca o Kainan como favorito. Cara, como você não assim, tá enxergando, né, cara? Como, né, velho? Não tem como, né, cara? cara? Tudo. Ele é embaçado. É uma rocha, né, embaçado. velho? O corpo do cara é uma rocha. Embaçado. Todo mundo que luta com ele diz que ele é o cara mais forte que ele Mais já forte. lutou contra. Todo mundo que luta com ele. Agora assim, meu Deus, não quero treinar com esse cara não. Tô suave. Valeu, Kainan. Tamo junto. Mas uma coisa que eu queria perguntar, agora entrando na área de vocês, assim, quando você fala no no-gi, no grappling, as pessoas logo pensam em que? Lesão. Eu mesmo falo, eu adoro competir sem kimono. Treinar não dá, treinar machuca. E você, por ser da área
da saúde, sim. tudo. O Matheus é ortopedista. Quais são as maiores lesões, assim, e como é que o cara pode, primeiro, fazer uma forma de evitar com que se machuque, bom senso, né? Sim. E também, assim, pô, tô com entorse, tomei um heel hook, tô com entorse, pô, estalou o joelho, o que o cara faz, né? Doutor, pode responder melhor que eu. Cara, o que eu percebo do sem kimono em relação a, principalmente a chave de pé, né? E a chave de pé não é só o pé que pega, eu pego o joelho com uma alavanca ali, dependendo. Já E estalou o meu. no sem kimono, você tem muito mais liberdade de aplicar o golpe sem regras, entre aspas. Você pode pegar ali, cruzar o pé, e isso daí faz uma alavanca forte no joelho. A maneira de você se defender é treinar, cara. Treinar a saída e não deixar encaixar. Porque você pega o americano em si, por exemplo, aquela galera do Ed Bravo, o jiu-jitsu dele, o grappling dele é muito esquisito. Sim. É muito Muito esquisito. esquisito. E daí você vendo um jiu-jitsu mais convencional, que você treina mais com kimono, você tem um déficit de defesa daquele tipo de golpe que o cara recebe todo dia. O cara trabalha flexibilidade, mobilidade. Ele tomou chave de pé na academia 1 milhão de vezes. Sim. No jiu-jitsu, você não vai tomar. Bem difícil. Então, assim, eu acho que... E também muda também em relação ao kimono, quando você treina muito com o kimono. Vou dar um exemplo. Você vai jogar bola, eu vou jogar futebol de salão. É diferente uma coisa da outra. É outro esporte. Então, assim, quando você mistura duas coisas, você não se torna especialista naquela... Ele é especialista com kimono. E sem kimono, ele vai criar um jogo dentro daquilo para ter uma vida mais longa aí. Quando você pensa no pessoal americano, que já é acostumado com aquilo, eles têm menos lesões, teoricamente, entendeu? Do que o brasileiro, sim. Ele suporta mais, eu acho. Calejado. Eu acho assim, né? Não sei se vocês concordam ou discordam, ou os professores estão assistindo, vão concordar ou discordar. Cara, um heel hook ou uma americana, quando você pega, você não consegue pegar devagar. Não. Exatamente. Cara, não quando dá, numa competição não você dá. vai pegar no pau, o cara vai escapar. Tá né? suave. Exato. Exatamente. Exato. Então você vai, quando o cara vem, pô, ele vem pra arrebentar tudo. Entendeu? Ele vem pra pegar, não vai ficar fazendo forcinha aqui, ó. Nem no treino, às vezes. Você pega um faixa... um cara aqui na faixa preta, um faixa marrom, sei lá, nem faixa marrom, faixa roxa, vai tentar, eu nem gosto que eles deem, cara. Tipo, um faixa azul, alguma coisa, porque o cara assistiu no YouTube, já vi isso acontecendo, o cara vai fazer isso, cara, o cara vai fazer força. Você não sabe ainda dosar aquela voz, não tem aquela experiência, aquela manha de dar aquele só... Não é nem só fazer força, vai fazer errado. Vai fazer que é eu que errado, machuco. exatamente. E a história, Exatamente. a história de qualquer esporte, em competições, tem muito mais lesão do que em treino, né? Porque, pô, igual ele falou, pô, você não vai chegar no seu colega quando você tem uma experiência, não vai dar com tudo ali, né? Você vai saber dosar isso daí. Pelo menos é o esperado. É o esperado. Até porque ele vai te ajudar a progredir no treino, mas assim, também tem aquele limite, né? O cara encaixou, bate no treino. Lógico. Agora na competição com adrenalina, às vezes você tá se desafiando, treinou um tempão, você vai até o fim, você vai até o seu limite. E aí que dá o ruim, né? O ADCC já tem heel hook desde sempre, né? Desde sempre. E sempre teve batistaca, pô. Quem não lembra do batistaca do Marcelo Garcia? Marcelo Garcia. Foi um delista, né? Não, foi o Rico Rodrigues. O Rico Rodrigues, é verdade. Um cara gigantão, Marcelo, pau. Pra Caiu. trás. Sim, permitido, e aí você vai aprendendo a lidar com isso. A IBJJF demorou um pouco para acordar nesse sentido de permitir. Pô, o grappling evoluindo pra caramba, americano querendo participar, os caras chegavam no evento da IBJJF no Gui, né? Ia Sim. fazer o ripping, desclassificado. Aí eles desclassificado. autorizaram, aí todo mundo tava falando assim, nossa, vai machucar, vai espantar. Pelo contrário, tá sendo uma coisa positiva para atrair mais pessoas. Você via os eventos no Gui da IBJJF lá fora, eram vazios. Agora não, agora você já vê a galera participando, inclusive grandes nomes. A gente tá vendo o Pedro Rocha aí participando de tudo. Você vê um ou outro, quando é no seu estado, indo lutar também. A galera da luta livre indo participar, a galera do Ed Bravo indo participar. Esse movimento é bom? O que é que você acha? Esse movimento é ruim? Esse movimento, na tua visão, assim, da IBJJF meio que tá seguindo os passos do ADCC? Cara, eu acho que é bom pra evolução, né? Como eu digo, é tudo muito democrático. Você tem mais evento para lutar, mais evento para se preparar. Lógico, a DCC tem umas regras muito peculiares, né? Por exemplo, cara, a gente só acaba uma luta. Tem que ser claro, não adianta o cara dar um migué. Mesmo que eu vi, eu não vou mandar soltar. Entendi. Tá escrito na regra, por escrito.
a desistência verbal ou batida tem que ser clara. Entendeu? Isso é mais lesivo. É mais lesivo. Eu acredito que a gente pode intervir antes que isso aconteça, né? Entendeu? Mas na minha visão é ótimo, entendeu? Porque, cara, tem gente que critica o BJJF, né? Fica lá, não dá premiação, tudo. Mas hoje ainda é a maior federação que desponta os atletas, que você tem uma visibilidade, entendeu? E ele seguindo esses passos, né? Abrindo um pouco a cabeça, porque o BJJF é como se fosse aquele vozinho, né? Que ele tá faz tempo, não, vamos continuar assim, tá bom, assim. Não. Agora enxergaram, entendeu? E vai ser ótimo. Eles estão correndo atrás Exatamente. de um prejuízo muito grande, né? Sim, sim. Começaram a fazer agora um evento de luta casada, Sim. mais GPs em formato diferente. O evento de luta casada não gostou de ser assistido. Nossa, muito. Pô, teve evento lá sexta passada aí, do Tainan com o Isaac. O evento inteiro muito legal, inclusive. Pô, eventaço. Uma salva de palmas para as meninas. Cara, como é legal o jiu-jitsu feminino. Eu não sei porque tem gente que critica, cara. Se você for olhar as lutas assim, as lutas femininas foram muito melhores. Eu concordo com não, você. Tirando a luta principal, lógico, né? O show do Tainan, mas as lutas femininas muito boas. E aí você vê, os caras estão correndo atrás, né? Já mudaram a regra. Agora mudaram a regra do 50-50. Estão tentando fazer também, né? E aí eu acho que é aquele negócio da concorrência. Se o ADCC começou a crescer tanto assim, porque antes os caras falavam, deixa aí, não quer dizer nada. Vocês estão acompanhando aí, eu acredito que o Mo tá sondando o T-Mobile, né? O T-Mobile Arena. Cara, estádio que tem show do Metallica, tem tudo ali, né? Já posso botar um funk proibidão lá. Já pode. Um bailão. Um bailão funk. Botar o Mandelão. Nossa, irado, mano. Cara, tem que ter, né? Sim. Se precisar de uma ajuda, fala com nós. Né? Então a proporção é muito grande, né? Mas, assim, como eu disse, lá é mais fácil, né, cara? O incentivo vem maior. Vou puxar a sardinha aqui pro evento que eu tô também, que é o BJJ Stars. Cara, o BJJ Stars hoje nos Estados Unidos, eu acho que ele seria o maior evento. Do jeito que os caras fazem aqui, né? Concordo. Com a estrutura que ele dá, o FEPA dá, com os atletas que ele coloca, tudo. Se ele tivesse incentivo que o... Cara, você viu os patrocinadores que tinha na DCC. Se o FEPA tivesse esse suporte lá, né, mais empresários investissem, cara, não ia ter pra ninguém. E ele trata bem, cara, a nós, né, árbitro, óbvio, até os atletas, tudo, cara, é um cuidado absurdo. Então, não tem que falar. Sim. Eu trabalho com os caras. Sim, exatamente. Né, então você sabe. Desde do 3, né? Do 3, pra 10ª edição. Cara... Mas o FEPA tem uma história de evento muito antiga. Não, ele tem uma expertise muito grande. O só cara que aquilo, foi dando murro em ponta de faca. Ele tá fazendo evento desde 2002. 2001, 2002. Mas imagina, é o que o Renato tá falando. Se o cara tá há 20 anos, o Mo começou a fazer evento um dia desse, vamos dizer assim. 2017. Ali é bastante 2018. Quero fazer. Então, aí você vê, olha o tempo de experiência sim. que o FEPA tem, e o FEPA que ele pode do jiu-jitsu, né? O cara já era faixa preta e conhecia todo mundo, assim. Só que, você vê, por mais boa vontade que tem, sempre esbarra na questão financeira. Aí não tem um patrocinador, aí o maior erro de não ter patrocínio é porque, por exemplo, uma coisa que os americanos fazem muito boa, que eu acho que a gente tem que aprender. Os caras fazem uma narrativa que fica interessante para qualquer pessoa assistir. Exatamente. E aí é onde eu sempre falo pros caras, o brasileiro fica nessa, ele é muito humilde, você não vai convencer a galera a assistir você só porque você é humilde, porque você veio de baixo e porque você treina muito. Não. Tem que ter uma narrativa que fique interessante pra pessoa que não vai botar um kimono nunca na vida. Sim. Ou que o cara nunca vai entrar na academia de show, jiu-jitsu. né? Um show, né? É entretenimento, e é isso que os americanos fazem muito bem, e é o que o ADCC, pra mim, fez, assim... Não, o AJP, sim. Você tem uma... Mais ou menos, né? O AJP é uma panelinha ali, tipo... Não, mas eu acho que o evento em si da organização, ele puxa mais pra uma organização. Ele é bonito, mas em compensação o cara vai lutar e ele não tem uma foto no pódio. Ele não pode fazer uma foto no pódio. Pô, eu acho isso daí uma burrice absurda. Como é que você vai lá, você pagou pra lutar, aí você é master, né? Eu sou master, a gente vai lá no pódio, a gente não pode tirar uma foto no pódio. O cara ganha $10 mil, o campeão, mas ele não tem uma foto no pódio. Aí você vê o pessoal postando a foto dos eventos da JP, na arquibancada com a medalhinha aqui. Eu falo assim, aí pode tirar foto. É a regra deles, eu não sei por quê. Tá. Eles querem ter tipo deles, porque é transmitido e tal. Entendi. Aí o lugar do pódio tem câmera, não sei o quê, então você não pode ir lá com o celular, porque você vai atrapalhar a transmissão.
Agora pense bem, qualquer um pode pegar aquela medalha e botar no peito e dizer que foi campeão também. Sim. Se o cara não tá no pódio. Ah, lógico, ninguém faz isso, não tô dizendo que as pessoas fazem, né? Mas tira o brilho do pódio. O cara acabou de ganhar $10 mil, $5 mil lutando e o cara não pode tirar foto no pódio. Eu acho que os caras ainda têm... Cara, Não sei, eu tenho um pé atrás com a JP. E assim, o ADCC é assim, como se fosse a Copa do Mundo ali, Sim. do kimono, né, hoje. Uhum. E daí você vê o One Championship Sim, chegando sim. na Ásia, cara, tá chegando muito forte, né? Um outro estilo, porque é dentro do octógono ali, mas vendo daí, e eles procuram fazer esse confronto entre artes marciais. Não sei se tá pensando sambo contra sim, jiu-jitsu, sim. jiu-jitsu contra e vai girando. Eu acho que isso daí é uma tendência e também vai daí fala do vozinho que é IBJJ Sim. ali mantendo vai ter que mudar, entendeu? Tem que tem que se adaptar. Eu tava falando, eu até me distraí, desculpa, só pra concluir, você tava falando do BJJ Styles, e aí assim, a gente depende muito dos praticantes de jiu-jitsu pra assistir, Sim. que já não é um número tão expressivo. E aí o próprio praticante de jiu-jitsu, ao invés de pagar o pay-per-view, de pagar o ingresso pra ir lá assistir, o cara vai lá fazer uma live pirata, o cara vai lá, Com certeza. enfim, passa a senha pra um monte de gente, o cara vai lá e faz, uma No transmissão Brasil é tudo paralela. um pouco mais difícil. Né? Aí, Vou falar realmente, fica muito difícil. E aí você vê, o cara tá fazendo tudo com a melhor estrutura possível que ele Sim. tem, tratando os atletas, a arbitragem, o staff, todo mundo com maior atenção, só que o apoio que tem que vir lá dos caras não vem. Não vem. Entendeu? Não, É difícil. Pra uma conscientização da galera que é do jiu-jitsu, cara, mano, é 40 conto, velho. Sim. Não é nem um... O Flow Grappler é 500 conto agora pro brasileiro, né? Cara, que antes não, era não. 1.000 e 100 tanto. conto por mês. E R$500 Se eu você acho que pagar não. à vista. Não, dá Se você- 800. 800. Não, antes era $150, aí era É. o preço em dólar. Agora tem um preço pra brasileiro. Se você pagar à vista, é 500 conto. Então peguei o preço. De dólar, você pagou em dólar. Tem um preço pra brasileiro. Mesmo assim, se você for ver 500 conto hoje, Anual. pra quem mora em São Paulo, se você for dividir em 12 vezes, É. eu Tá acho tranquilo. tranquilo. Não, Vai. e tanto de evento que tem na Flowgrap, não precisa. Então, você É mais barato que uma pizza hoje em São Não. Paulo. por mês. Não, se você e, for ver. e o que Entendeu? você falou do BJJ Stars, você tá dentro do DCC, do maior evento, faz tempo. Sim. E você tá reconhecendo que o BJJ Stars seria o maior evento em... Com certeza, Então, tipo, cara. isso é muito legal, porque mostra também a qualidade Do brasileiro. E a gente não só bota que fé. não a É. valorização. Que daí que é o... Que é o que eu tô explicando, é o que acontece É, lá. exatamente. Os caras, tipo, encheram o ginásio pra ficar o dia inteiro assistindo as finais da DC, mano. Você tava lá, não tava? Tava. Cara, isso é Tava impressionante, arbitrando. velho. O brasileiro aqui, ano passado, o Berg e o Scooby fizeram a final. Não tinha ninguém assistindo, cara. Tipo assim, tinha uns, sei lá, 100 O Berg pessoas. Scooby? A final do absoluto. Do- O Berg e o Scooby, do Ah, brasileiro. do Do brasileiro. Ah, do brasileiro, do brasileiro. tá. Não Eu tô falando assiste. aqui do Tá, José tá, Corrêa. tá. José Corrêa cabe umas 3 mil pessoas. Sim. Eu só vi aquele ginásio cheio na luta do Herbert com contra o Herbert. Lobo. Pô, Eu foi também. essa. E Todo ainda mundo assim ficou foi- pra esperar. É. só. Parte do ginásio, não foi o ginásio todo o anel dele, né? Não, Sim, foi só não, um parte. Cara, e é de graça! A galera não sai pra ir lá assistir. Aí o cara, pô, vai pra Las Vegas, que não tem nada. Por quê? Porque o cara se interessou pela narrativa. Exatamente. Pelo show, pelo contexto geral do que vai ser o Não, evento, quero né? participar do maior evento de grappling do mundo. Pronto, É isso, é só, a narrativa. velho. Entendeu? É a narrativa. É a narrativa. A gente tem que. Isso eu acho que o brasileiro tem que correr atrás. E, cara, urgente. eles fizeram o herói, né? O americano tem aquela cultura de fazer o herói americano. É o Gordon Ryan. Cara, então, tem cara que nem pratica jiu-jitsu, ele tá lá pra ver o Gordon. Aí o lutar. cara foi no Joe Rogan, Foi pô. no Joe Rogan, entendeu? Chega fácil. Começou a colar com um monte de celebridade. Sim. Entendeu? Furou a bolha. Olha a diferença, mano. Aqui no Brasil, a gente tem... A gente não, né? Mas a mania do brasileiro é você procurar o erro do cara. Sim. Fica batendo martelo lá. O americano não, ele não vê o erro, só vê o Só acerto. é qualidade, Então né? ergue o cara. Tipo ali. agora, o cara acabou de desistir de uma luta faltando 3 dias e os americanos estão lá continuando. Normal. Ok, Não desistiu, tem, mas desistiu. segue o jogo, entendeu? Aqui, meu Deus, fosse o preguiça fazer isso. Tadinho. Não, a gente viu no último DCC, no último BJJ Star, se preguiça saiu vaiado, né? Sim. O cara ganhou, É, velho. com a história que ele tem. E assim, na regra, o. Desculpa. O Secone. O Secone, ele fugiu da luta. Sim, Ele procura a luta nos últimos. Sim. entendeu? Então, ele procura a luta nos últimos minutos. Só que, meu, preguiça tava andando pra frente. o tempo Quando inteiro. você vai ver a luta ali, é porque quem é mais leigo, olha a luta, acha que o Secone tá de Sim. pé, o outro tá sentado, né? Pô, Não, mas e- todo tempo o preguiça Sim. tava... Mas tem um aspecto também do entretenimento. Sim. Aí se você for falar, a luta foi Isso aí, me entreti, não. Não. E Ninguém se aquilo que a gente entreteu, tava né? conversando com Mas você não merece vaiar ninguém também. Não. Mas o que a gente tava conversando em relação ao atleta brasileiro também ia chegar pra dar show, né? Porque assim, ó, essa relação de você ganhar ou perder, ela é meio relativa. Tipo, se
perdeu, mas lutando pra caramba, dando show, você vai ser chamado no próximo evento nos Estados Unidos, com certeza. Com certeza. Entendeu? E aqui no Brasil tem essa... não quero perder, tem medo de perder. Mais medo de perder do que de vontade de Isso ganhar, é uma coisa vezes. que os caras no ADCC, por exemplo, entra muito doido, Não né? dá. Tem muito doido, cara. Você olha as seletivas lá fora, é muito maluco, cara. Mas aí, não fica legal de ver? Não, fica legal. Aí o pessoal fica no aspecto marcial aqui, o cara diz, eu não fui porque eu não tava preparado. Mano, bota o nome e vai lá, velho. Você nunca sabe o que pode acontecer. Cara, tá dá até medo, porque assim, é muito Ah, maluco, sim, cara. sim. 1000 pessoas, tem faixa branca, tem faixa azul. Tem cara que nunca nem treinou, ele só se inscreveu Só e foi pra seletiva. Cara, né? eu não me engano, não sei se foi no Brasil, nos Estados Unidos, uma seletiva, o cara vinha do Kung Fu, porque o Kung Fu tem uma parte do Kung Fu que ele faz queda. Foi no Brasil, cara, foi no Brasil. Aí ele se inscreveu, não, que eu luto Kung Fu, mandou um e-mail pra mim e falou, cara, pode entrar. Né? Você só não pode dar porrada na cara dos outros, cara. Só não tem soco e chute. né? Só tem soco e chute. Só lê a regra. E o cara entrou. Entendeu? O cara entrou. A ideia é foi lá. justamente essa, né? É exatamente essa, entendeu? Assim, no ADC você não tem faixa. Não Tanto tem faixa, até pros árbitros. A gente tem árbitro que não é faixa de nada, de faixa preta de jiu-jitsu, não é nada. E o Mo falou numa live e eu concordo com ele. Cara, se você pega um faixa roxa, faixa marrom, você ensina as regras pra ele, ele tá muito mais aberto do que um faixa preta De antigo. receber. Né, pra Porra, arbitrar com todas certeza. essas coisas, entendeu? Isso não para. Então tem cara que não é faixa preta de jiu-jitsu e é árbitro. Meu irmão é árbitro aqui no Brasil. Coloquei ele uma época aqui, agora que ele tá um pouco afastado, mas ele é faixa preta de judô. Mas de Gil, ele conhece Gil. Entendeu? Mas, cara, é o cara mais Caxias do mundo. Entendeu? Não, ele vê vídeo antes, né? Se, pô, a gente não tem uma frequência, pô, me pergunta, pede as regras de novo, tudo, e o cara arbitra bem. É porque é uma responsabilidade, né? O árbitro Sim, talvez é uma maior responsabilidade. Você pode mexer ali na vida do cara que Não, se propõe pra aquilo, exatamente. cara. A gente que foi competidor, você não quer um cara aqui Porra. no meio que você teve no passado que pode te prejudicar nada, entendeu? Você não quer. É uma Isso é coisa... muito interessante. Inclusive, o grupo de arbitragem é sempre bem diversificado. A gente vê as meninas arbitrando, a Thalita já arbitrou, Sim. a Thalita Treta. No ano passado, a Ana arbitrou, não foi aqui? A A Ana Ana arbitrou. Rodrigues, né? Porque na verdade os mediadores, agora quem julga somos assim, A mesa. ajudamento. É isso. É entendeu? isso. Porque Eu me falo como gringo agora, né? O mediador, teoricamente, é o serviço mais fácil. É o né? serviço- Teoricamente, é o que aparece, que toma a testa de ferro ali pra quem tá vendo, Sim, mas sim. quem julga ali pontua- é o pessoal Não é à da toa mesa. que toda a luta do DCC termina, o mediador vai lá à mesa, né? Sim, Só pra verificar. pergunta, verificar. Mesmo que o cara tenha feito uma caralhada de ponto, né? O cara vai lá e fala assim, é isso mesmo? Tanto é que os árbitros, né, a gente chama de referees, né, que são os do meio, né, é o árbitro ali central, mediador da luta, e tem os judges, que são os juízes. Os juízes não mudam, né, eles estão desde 98, acho que praticamente mudou muito pouco. Eu entrei e não sei nem porquê. Os caras que já sabem todo o sistema, como que foi evoluindo e como que vai ser. Sim. Pô, muito bom. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, foi mal. Não, tranquilo. Muito bom. Sushi, agora a gente tá em 2023, esse ano só tem os Opens, né? Sim. Vão ter Open no Brasil? Acho que abril Pode crer. Verdade. abril vai ter um Open. O FEPA até tinha falado que Sim. a organização vai ser com o pessoal do BJJ Stars, igual foram as seletivas, Sim, né? o FEPA é o cara que vai organizar, é o cara responsável da DCC hoje aqui no Brasil, Isso. né? E ano que vem, mais um. Mais um. O que é que você está esperando? O que é que você acha? Assim, quais são as expectativas? Depois dessa evolução, 2019, 2022, como é que vai ser 2024? Vai ser em Vegas de novo? Vai ser em Vegas de novo. Uhum. A gente pode ter surpresa, mas Vegas é o lugar mais barato, tanto de passagem quanto de hotel. Né? O deslocamento, tudo. Por incrível que pareça, Las Vegas é o mais barato em termos de hospedagem, de logística, de tudo. Né? E também pelo show, né? Show business que existe, a cidade. Cara, pelo que tá prometendo, vai ser uma coisa assim que nunca ninguém viu. Irado. Né? Ele tá procurando estádio de futebol americano, cara, de arena de show para fazer o próximo aí. Eu acho que as seletivas também vão ser assim uma coisa absurda. Eu tenho muita fé que no Brasil também seja uma coisa absurda. Apesar de eu trabalhar muito mais, mas eu acho que mais atletas vão aderir aqui, né, às seletivas.
Você acha ruim esse fato de não mudar, tipo, ser 3 seguidos? Porque a ideia do DCC era rodar, né? Foi em Barcelona, foi Brasil, foi China, Finlândia. Agora vai ser o 3º seguido lá. Você acha isso ruim? Cara, eu não acho ruim porque... Cara, nos Estados Unidos é onde tem mais público, cara. A gente precisa disso. A gente precisa de divulgação de público. Sem público, né? Cara, não adianta. Você vai fazer no Cazaquistão. Tem uma federação forte lá. Entendeu? Vai fazer em algum outro lugar. Cara, lá... Las Vegas é o centro do entretenimento. Se você quer crescer... O UFC cresceu lá, todo mundo cresceu lá. E a Ásia, por exemplo... A IBJJF, né? Sim, só faz o Mundial lá, exatamente. 10 anos. E é uma diferença. Tipo, o UFC é muito grande na Ásia, mas aqui a gente não conhece pouco, tá conhecendo agora. Mas os caras fazem grappling e MMA, né? Então, talvez grappling, MMA, Muay Thai... Kickboxer, então, porque o evento não é Singapura, só talvez. né? Talvez Singapura seja um bom lugar, entendeu? Não, eu tô falando essa diferença do UFC nos Estados Unidos e lá na Ásia, assim, essa diferença do UFC. Mas talvez Singapura seja um bom lugar, ou já passa o que acontece, a gente esbarra em visto. Quantidade de atleta que e logística... Até no final, assim, porra, mas absurdo, a logística é absurda. Mas é o sheik que tá fazendo. Cara, quem organiza que tá pagando. Sai muito caro uma passagem para Singapura, um hotel em Singapura, entendeu? Um lugar para você... Você fecha um hotel inteiro, porque você tem que... Dessa vez, todo mundo ficou no Mandalay Bay. Cara, ele teve que fechar uma sala pra comida dos atletas. Teve que abrir a academia mais cedo, né? A sauna mais cedo, então ele teve que pagar tudo isso para ter uma estrutura para os atletas perderem peso, tudo isso. E isso é legal. Né? O ADCC é o mais perto que a gente chega de evento profissional, né? Porque o atleta que é convidado ou o atleta que ganha seletiva, ele não paga para estar lá. Não. Ele vai com tudo, não ganha, só da super luta que ganha a bolsa. Só o da super luta. Mas o cara vai com tudo pago. Isso é o mais perto do evento profissional que a gente tem. Fora, lógico, os eventos de luta casado e tal. Sim. Mas, assim... Um torneio, né? De um torneio que é aberto, teoricamente... Qualquer um pode ir, né? São 16. Só basta chegar. Né? Tem que ganhar seletivo. Ou você ser muito fora, você ser convidado. Sim. Mas é o mais perto, né? Não, o profissionalismo é absurdo, porque até para nós árbitros, a gente fica no mesmo hotel, a gente recebe salário, a diária, tá? A gente... a mesma comida, o transporte, tudo, é tudo bancado por eles, assim. A gente... E ainda vê o show de pertinho. Mais perto que todo mundo. Às vezes é o melhor ingresso, porque você nem precisa atuar, porque assim, a funila fala assim, não, vai só esses. Você tá ali na boca do gol, né? Tá só de reserva. Critério de seleção para quem é convidado, tem algum critério? Como que funciona? Tem critério. Cara, na verdade, hoje os convidados é quem tá mais em evidência, né? Os antigos campeões. Os antigos campeões. Os campeões estão, teoricamente, já credenciados pro próximo. Teoricamente não, estão credenciados para o próximo. O atual, né? O atual campeão. Né? Então, mas tem um currículo, o cara vê, pô, esse aqui tá mais em evidência, tá ganhando bastante, né? E, assim, a comissão organizadora de agora, que é o Mo, tudo, ele vê muito mais o sem kimono. Então, por exemplo, por que o Tainan não foi... Eu já ouvi, não foi chamado. O Tainan não tem uma carreira no sem kimono. Ainda, porque só tem 22 anos. Não, pô, esse moleque é sensacional, cara. Não, lógico. Entendeu? Por que ele não foi chamado? Não tem uma carreira no Gi ainda, entendeu? Então, ele tem que construir aquela carreira no Gi também. A gente sabe que é diferente. Tem que aparecer, né? Tem que aparecer, tem que aparecer. E eu acho legal que o ADC faz ele tenta colocar todo mundo, tipo, europeu, asiático, pessoal da América do Sul, América do Norte. Porque tem uma seletiva, né, em cada continente. Não, e às vezes ele convida, sei lá, um cara que é muito bom da Europa. Tipo esse cara aqui é muito bom de sumô, chama ele aí. Sumô não. Qual é o da Rússia? Sambo. Esse cara é muito bom de sambo. Chama porque vai ser legal. E aí o cara vai lá, o cara luta pra caramba, mano. Luta mais do que às vezes os brasileiros que a gente tá familiarizado, entendeu? Porque o cara vai pro tudo ou nada, é a chance da vida. Não, é porque a gente também não conhece a arte marcial e como que o cara é no país dele, né? Tipo, isso acontece muito. No ônibus, o cara no Mizumestre pegou o joelho do cara lá e o cara não bateu, não. Não bateu. É o campeão do Sambo, do Cazaquistão, velho. Cara muito duro lá do outro lado. Aí, de vez em quando ele chama assim, aí você vê assim, nossa, que esse cara aqui convidado, que é esse maluco? Aí quando você vai ver o cara luta lá, parece uns ingleses, um sueco, assim, do nada. São muitos olhos, né, pra enxergar.
E fora o pessoal da tudo, né? seletiva, né? Lógico. Sim, né? sim. Eu acho isso muito legal. Uma pergunta que eu ia te fazer, que a gente está fazendo aqui para todos os nossos convidados, que o nome do podcast é Jiu-Jitsu for Life, For né? Life. E a gente falou muito de DCC e tal, mas você como praticante de Jiu-Jitsu há tantos anos, qual o maior aprendizado que você tirou para sua vida e que você pode compartilhar com os outros para que eles apliquem também, que o Jiu-Jitsu trouxe para você? Pô, pode parecer clichê, né, cara? Mas assim, vou te falar em situações totalmente estressantes. Tô falando até em assalto, tá? Uhum. Se você tem um bom professor, né, você foi bem guiado, né, você tem aquela filosofia, aquela disciplina, cara, você fica muito frio. Cara, eu já fui assaltado umas 3 vezes, eu falo que eu judô e o jiu-jitsu, a mão armada, e o jiu-jitsu me deu a calma de eu falar com o ladrão. Nossa. Entendeu? Falar com o ladrão, eu falo assim, pô, cara, peraí, não é assim, entendeu? Não pra reagir, Sim, sim. nunca pra reagir, né? Mas para você ter aquela frieza, né, de você saber o que você faz naquela situação, né? Não só no assalto, mas como na vida inteira. Pô, tá muito estressante, né? Na área da saúde a gente tem aquelas situações. Nossa, imagina. Cara, vamos parar aqui, deixa eu dar uma meditada, deixa eu estudar essa posição aqui que o cara tá me pegando, que eu vou tentar sair aqui. Legal. Entendeu? Você tá tomando aquele amasso embaixo, fala, opa, peraí, deixa eu respirar. Então, essa resiliência, essa calma, né? Foi aqui que eu mais, por exemplo, eu mais aprendi no jiu-jitsu, né? Pra você ter resolutividade em situações de estresse. Né? Além da disciplina, da calma, tirando tudo aquele clichê do esporte que faz, né? Mas eu acho que a disciplina e a frieza com que você lidar com as coisas, quando você leva a sério, né? Você se torna muito mais analítico para as coisas, né? Para coisa boa. Né? Fala assim, pô, tem uma situação de estresse aqui, cara, peraí. Tem que saber sair dessa Tem que situação. saber sair. O jiu-jitsu ensina O isso. jiu-jitsu ensina isso. Isso para mim foi sensacional. Caraca, muito Entendeu? legal. Sensacional. E pra quem não sabe, né, o Sushi atua também como cirurgião e tal. A gente Sim. nem falou muito disso, a gente falou mais do ADCC. Eu imagino a calma que o cara tem que ter, bicho. Não, tem que ter, porque... Você também, né? É, porque são situações que a gente enfrenta ali que às vezes você não tá esperando o que vai acontecer. Né? Pô, estou E a o vida martério, de uma o vaso, pessoa. cara. Se você tremer nessa hora, ferrou-se, velho. É uma Ferrou. vida que tá em jogo, né? Gostei de pensar. O jiu-jitsu, ele é uma arte marcial que, se for praticada, ele é pra matar. Por exemplo. Sim. Pô, cachorro estrangulamento, É, você vai matar a pessoa. Sim. E pra você sair do estrangulamento, você tem que sair com inteligência, com a técnica. Sim. Né? Você tem que ser frio, que é o que ele falou. E nas situações da nossa vida, pô, na parte médica, isso tem muito significado. Sou né? fã, viu, de vocês, viu? Porque, obrigado. meu irmão. Acho que assim, eu estourou a artéria. Fudeu. Eu ia lançar uma dessa. É a experiência, a vivência que vai deixando você cada vez mais Exatamente. frio. Inclusive no jiu-jitsu também. Daí você pega um cara no DCC, no final do DCC, o cara vai tá tranquilo. É, o mais engraçado. Bom, a gente tem essa curva de aprendizado no jiu-jitsu. Você é faixa branca, cara, você faz força até. Cara, se sair assim, né? Igual Horácio, né? Cara, daí. Congela o antebraço. Quantos anos você tem, Matheus? Desculpa. Eu tenho 40. Então, a gente é tiozinho, todo mundo tiozinho, né? Que é todo mundo no master. Pô, vem os moleques fazer força. Deixa os caras fazer força, daqui a pouco começa, entendeu? Fala assim, vou ficar aqui, entendeu? E controlando. Deixa o moleque morrer aí, né? Então a gente tem essa experiência, né? Pô, muito Você vai adquirindo com a curva de aprendizado da Sim, vida, sim. né, cara? Você vê que a gente teve 4 convidados hoje. Cada um deu uma resposta melhor do que a outra. Foi. E nenhuma igual a outra. Outro. Você Não, vê nenhum como o foi igual a jiu-jitsu ele significa tanto para tanta gente, né? Sim. Então, você respondeu sobre a frieza, o Cavaca respondeu sobre aprender a perder, A derrota, Sim. né? o Anderson sobre você compartilhar as coisas com os outros, você ter disciplina, o Scooby ele falou sobre essa questão das oportunidades, Sim. e que é tudo... Cara, cada um trouxe um referencial diferente e é isso que esse podcast aqui quer significar para você que está escutando, você que está assistindo a gente, que o jiu-jitsu ele encaixa na tua vida. Seja você árbitro da DCC, atleta profissional, professor, dono de academia, de projeto social. Médico. Ser um falastrão que nem eu, o cara que só fala. Vocês lá têm... é cascador. Já Casca fui, grossa, né? casca Já grossa. fui, hoje em dia só conta história. Sim. Então você sempre tem espaço para encaixar o jiu-jitsu na tua vida. Você ia falar o quê, doutor? Não, isso faz total sentido. Eu acho que o Jiu-Jitsu for Life, o nome que a gente criou e conversou sobre isso, é exatamente para transmitir a filosofia do Jiu-Jitsu em várias situações da vida. E eu acho que isso é a imagem e também a mensagem que o Jiu-Jitsu passa para todo mundo que pratica. Você vai no primeiro dia, cara, você sente
aquele tesão de estar fazendo, Sim. aquele amor que você sente, sabe que você nunca vai sair. E é o dia inteiro aprendendo. Todo dia você aprende uma coisa diferente. Aqui a gente teve 4 respostas diferentes, mas se todos escutassem as respostas de cada um, todo mundo ia concordar. Pô, Sim. verdade, Lógico, isso é verdade, isso é verdade. Então, assim, E a uma gente coisa se que une identifica muito, também. né? Sim, entendeu? sim. Então você cresce muito como pessoa por completo, eu acho, em relação familiar, em relação a... Por isso que é importantíssimo a gente ter apoio, principalmente para vocês que são divulgadores da arte, né? Porque a gente consegue transmitir esse pensamento para todos, né? É aberto desde pro faixa branca, para o cara que nem faz jiu-jitsu, para todo mundo, né? Porra, cara, é uma lição de vida, foi ótimo, jiu-jitsu for life, entendeu? Cara, não tô falando que você tem que fazer jiu-jitsu, mas, pô, mas se ele tá ouvindo, ele tá adquirindo o conhecimento, entendeu? E vai ressignificando Sim. cada um na sua caminhada, né? Eu me identifiquei com todas as 4 respostas e eu imagino que quem assistiu também. Você não tem rede social voltada pra jiu-jitsu, né? Você usa bem tranquilo, assim, Não, né? assim, é muito pessoal, porque tem foto da minha filha, né? Tem essas coisas, então eu acabo Eu nem não vou divulgar usando, muito aqui. né? Eu tinha um que eu até perdi a senha, que era só o meu nome, tinha só foto da DCC, tudo, mas eu sou bem reservado na minha vida pessoal, assim, só amigo mesmo, que eu adiciono, tudo, né? Porque eu não quero encheção de saco. Os caras falam, pô, aquela luta lá do... Você é juiz, né, cara? Árbitro é foda. Depois minha mãe que sofre, Vai pô. ver futebol. Mas e jiu-jitsu é exatamente assim, cara. Sim. O jiu-jitsu é muito assim. É porque é time, todo né, cara? E evento, o árbitro tem que ficar se explicando pra todo mundo depois. Cara, eu Cara, não me explico acabou, não, mano. Acabou, já fui embora, cara. Acabou, Eu me velho. explico na paciência, igual o Melk, né? Eu já conversei com o Melk, já conversei com o Secone e tudo. Cara, é a conversa civilizada, os caras são muito respeitosos. É aquela troca. Ele pode concordar comigo ou não pode concordar, mas tudo bem, entendeu? O que também não vai mudar o resultado. vai mudar o resultado. Isso. É que às vezes o cara fica lá, tudo bem. A gente até tava falando isso no off, né? Pô, adrenalina lá em cima, testosterona a mil. O cara fica... Mas se o cara respirar um pouquinho, depois que acabou a luta, ganhando, perdendo, o que seja, o cara vai ver que não era aquilo tudo. O cara sabe quando ele perde. E fala Sabe. sério. Não é pra tanto também, vai. Não tem tanto em jogo no jiu-jitsu ainda. Cara, e quando envolve, né, por exemplo, seres humanos, É. o erro existe, vai existir sempre. Não tô Mesmo, falando que o erro... mesmo quando não existe, né? É uma coisa que, assim, vai ser... O critério de julgamento de uma visão, de um ponto de vista, pro seu ponto de vista, pode ser diferente. Por exemplo, o Secone e o Pena. Pô, mas pode ali. Pro entretenimento. A luta que não foi finalizada foi exatamente. Mas pela regra... Tem que seguir, seguir existe a uma regra, regra, né? existe a Não regra. tem... Se fosse evento de que não tem pontuação, Sim. né, e pode dar empate, beleza. Beleza, Mas não é, tem uma regra. tem uma assim, regra. né? É uma E é regra. por isso que é importante o atleta entrar, a gente até já falou sobre isso, né? Entender a regra do evento. Ciente do set de regras de cada evento, entendeu? sim, por isso- Você pontua depois dos 3, depois dos 10, você não pode Pô, chamar a na reação quadra. do atleta da DCC contra um ataque, tipo, não vale tanto quanto o É, ataque. sim. Tipo, você tá tomando a iniciativa, você só mexeu porque eu mexi, não. Mexi, não. Então quem tá na frente é o pessoal daqui. De novo, vou reforçar, gente, vão pro seminário, participem do seminário de regras, os Estudem. professores, os atletas, é importante porque a gente tira muita dúvida, né? Uhum. Estudem, né? E a gente tá num crescimento, né? Acho que vai ter muito mais opens aí, né? A gente quer popularizar muito mais aí. Muito bem. Então, esse foi mais um episódio do nosso Jiu-Jitsu for Life. Muito obrigado, Renato Eu Sushi. que agradeço. Não tem rede social para você ir lá atazana ele. Você só vai poder vê-lo em ação no DJ Stars, que agora, Sim. inclusive, em abril temos um, né? Só que esse não vai ter luta... É verdade. É. Esse é só o GP, Esse é o valendo GP, 200 mil reais. Cara. Você tava lá no dia Da seletiva eu tava. da seletiva, né? É uma coisa que a gente Foi você tava... me convidou, né? Você me pega sempre desprevenido, você me convidou esse dia. Não tem como Eu falar sou não, desse. né? Não, é porque a gente tava conversando e a gente pensou em muita gente. Eu falei assim, cara, eu não quero levar a galera que já foi em todo quanto é lugar a falar a mesma Sim. coisa, né? Se eu vou levar um cara que não foi em lugar nenhum, Renato Sushi, árbitro da DCC, olha aí. Tamo chique, não tamo? Jiu-Jitsu for life. No né? Jiu-Jitsu for life. É pra todas as profissões. Médico. Pô, mais coincidência ainda. Alguma consideração final? Não, pô, foi um prazer estar te conhecendo pessoalmente Prazer aí. foi meu. É um parceiro de profissão da saúde e também compartilha um amor que a gente tem pelo jiu-jitsu. Sim. Participar desse podcast é nesse intuito, a gente misturar um pouco essa relação de atleta, de professor, de árbitro, de mostrar o que o jiu-jitsu pode levar para a sociedade como um modo geral aí em qualquer tipo de profissão. E um prazer aí, tamo junto sempre. Não, o prazer foi meu participar. Vida longa aí, o Jiu-Jitsu for Life.
né? 2 caras super gente boas aí, eu acho que só tem aí a agregar a comunidade de jiu-jitsu, não só do jiu-jitsu, né? Mas assim, vida longa a vocês, Obrigado. né? E ao podcast aí, que continue assim sempre. Muito bem, Beleza. muito bem. Um agradecimento especial ao Juan, que tá aqui. É Juan, né? Boa. Que ficou com a gente aqui Aí, até Juan. tarde da noite gravando. E no mais é isso, pessoal. A gente se vê em breve. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu! Nossa. O garoto deve estar atazanado.